Olá, bebês! Estou aqui, resolvi ficar bem pertinho de vocês, trazer vocês para minha cama. Olha aqui, eu tô na minha caminha. Mas bem cara a cara, bem olho no olho, que eu quero contar para vocês a história de como foi que eu falei abertamente, o momento em que eu me abri para isso, para falar abertamente sobre a minha identidade sexual. Aí antes eu queria explicar o porquê que eu uso esse termo identidade sexual. Que a sociedade, ela sempre usa, a pessoa tem a sua condição sexual ou orientação sexual. E aí, muito menos escolha, né? E dentro desses termos eu não acho que fica legal para mim, na minha visão, porque não existe uma escolha sexual. Existe eu escolher estar aqui na minha cama falando com vocês e coloquei compus aqui um look com cachecol porque hoje eu estou sentindo um pouco de frio. Então isso é uma escolha. Algo que já existe, você não tem como escolher. Então não existe escolha sexual, não existe orientação, eu não fui orientado a ser daquele jeito. E nenhuma condição, também não fui condicionado, não existe alguma coisa que me condicionou aquilo, simplesmente algo que já existe, e, e eu sou assim, então eu me identifico dessa maneira, então eu chamo minha identidade sexual. E aí, alguns termos das quais eu também, hoje, eu me fico tão à vontade, eu não sinto essa tranquilidade em trazer, que seria me assumir. Então, por isso que eu falo, eu tive um momento onde eu estava num lugar que eu poderia falar, que eu tinha essa abertura para falar, né? E aí eu usei aquele momento e falei. Mas a questão de assumir, lá atrás a gente usava muito, vai se assumir. Eu tinha uma amiga que falava, amigo, como é que vai ser? Quando é que você vai se assumir para sua mãe, para sua família, para todo mundo? E fica meio que subentendido que você está errado, que você fez alguma coisa, que você precisa assumir aquilo. E já é muito difícil, né? Você se encontrar nessa posição, porque é uma cobrança de você ter que abrir para as pessoas algo que é seu, que você é. E era muito difícil porque hoje eu falo falar mais abertamente porque eu tive essa abertura. E infelizmente muitas pessoas não tiveram essa abertura de poder contar com o apoio, de falar sobre isso, porque a gente precisa falar, a gente precisa trocar essa intimidade, sabe? Com pessoas que vão te dar um suporte, que vão te dar uma liberdade. A informação ela é muito importante. Então, quando você não traz essa informação para o seu filho dentro de casa, ele acaba encontrando na rua. Então, nunca deixe de dar essa abertura para o seu filho. E no meu caso, sempre foi muito disso, porque eu não tive essa abertura. Então, a dificuldade para mim, sempre eu senti ela de uma forma mais pesada. Era como se fosse uma carga que eu carregava. E quando a minha amiga falava, mas você vai precisar falar, você vai precisar se assumir. Eu falava, gente. Aí ela falava, pelo menos para sua mãe. E eu pensava, mas a minha mãe, ela não vai saber da minha boca, pelo menos. Não, eu vou morrer negando. Ou ela vai morrer sem saber que eu, até então, me enxergava gay, né? E aí, em determinado momento, aconteceu quando eu tinha os preconceitos internos, né? Os preconceitos comigo mesmo, mesmo sendo gay, mesmo sendo de uma identidade sexual mais liberal, eu evitava de me colocar em certas situações porque eu pensava que alguém vai me ver, alguém vai me. Entendeu? Então sempre foi muito por baixo dos panos as minhas primeiras experiências sexuais com homens. E, e aí eu ficava aquele terror de imaginar que aquilo pudesse vir à tona. Então não frequentava lugares. Nossa, a primeira vez que eu fui num bar LGBT, né? Usava esse termo. Depois é outra história que eu posso estar contando. Foi libertador, sabe? E aí essas coisas foram acontecendo e eu comecei a me enxergar dentro desse mundo, mas de tal forma que eu falava, eu preciso estar aqui, eu preciso estar nesse lugar que essas pessoas frequentam, eu preciso estar num evento que é feito para a comunidade, que no caso a Parada Gay é assim, um dos principais, né? E a primeira vez que eu fui também rola assim super uma história sobre isso, mas eu me senti, a forma como eu me senti livre, eu falei, eu preciso estar aqui, é aqui que eu tenho que estar. E aí, isso tem a ver com a maneira onde eu falei para minha mãe. Eu tinha ido na Parada Gay a primeira vez, eu acho.
na Parada Gay de Brasília e estava super encantado com tudo. E tinha feito umas fotos e tal. E aí nisso eu coloquei, né, no Facebook e tinha um álbum com o nome, você bota o nome no álbum, Parada Gay de Brasília. E aí nisso a minha sobrinha começou a falar comigo no Message, né, do Facebook. Oi, tio, tudo bom? Ai, a minha avó tá aqui em casa vendo suas fotos. Eu já me deu uma certa preocupação, porque minha mãe nunca foi, né, de adentrar. Minha mãe não sabia, minha mãe não conhecia nada sobre isso. Redes sociais, minha mãe nunca se envolveu. Na verdade, minha mãe, infelizmente, ela não foi alfabetizada, ela não teve estudo, então minha mãe não adentrava nesse mundo. E aí ela falou, minha avó tá aqui vendo as suas fotos no Facebook. Aí eu, "Ué?" E nisso, antes dela me falar que minha mãe estava lá vendo, ela curtiu uma foto minha lá no Facebook desse álbum. E aí eu falei, cara, estão mostrando coisas pra minha mãe, e agora? Como é que... Meu Deus do céu. Já começou a surgir aquele pavor mesmo. E aí ela falou bem assim, tia, onde é que é isso? E no álbum tava escrito Parada Gay de Brasília. E aquelas fotos das travestis de peito de fora e as meninas se beijando. Eu fiz uma foto das duas meninas se beijando no gramado, ali sentadinha no meio-fio. E os trio elétricos, aquela luz, aquele brilho, aquelas cores. E ela foi e perguntou, tia, onde é que é isso? Eu falei, não, mas se tá escrito no álbum que é a Parada Gay, então ela quer ouvir da minha boca onde é que eu estava. Eu fui e falei pra ela digitei lá, Parada Gay de Brasília. Ela, que legal. Então, enfim, foi meio que acontecendo, assim, mas não foi diretamente. E aí ela me ligou e começamos a conversar. Ela, ai, tia, minha avó tá aqui querendo falar com o senhor. Aí eu fui, peguei o telefone. Aí ela disse que vai bater no senhor, porque a gente tinha organizado de dormir na casa dela no dia da minha folga. E aí eu, minha irmã e minhas sobrinhas íamos todos pra lá passar a noite com ela. Íamos jantar lá e ela falou, minha avó disse que quando o senhor for lá, ela vai te dar uma surra. Eu falei, oxe, por quê? Aí, pera aí que ela quer falar contigo. Aí ela pegou o telefone. Eu quero saber onde é que você não tem vergonha na cara de estar postando foto no seu Facebook de duas mulheres se beijando. Quando você for lá em casa, eu vou te dar um couro. Eu falei, oxe, mãe. Aí olha a minha resposta, falei, mas se eu estava na parada gay, a senhora queria que eu colocasse foto de quê? De duas meninas rezando? Acabei colocando. Mas assim, não ia acontecer. Ia ter pessoas lá se beijando. Ela, olha só como é que ele me responde aí, tá vendo? Mãe, não tem nada a ver. Ela, pois é. Chega lá em casa, nós conversamos. E aí já começou, amiga. Aí minha mãe quer conversar, alguém vai falar sobre isso, e agora? Enfim, chegou o momento, a gente saí do meu trabalho e fui direto pra casa dela. Era já de noite. Já tava com o colchão no chão, a gente tinha organizado já a noite pra dormir, o jantar e tal. E minha irmã falou pra mim assim, Juca, que ela me chamava de Juca, né? Juca, a tia fulano veio falar comigo sobre você, porque disse que estava muito preocupada com você. Aí eu peguei e falei, você acha preocupada por quê? Ela falou, sim, foi o que eu questionei ela. Tia, por que a senhora está preocupada com ele? Minha filha, porque você sabe que ele já foi da igreja, você já sabe que quando a pessoa sai da igreja e os demônios e não sei o quê, e veio com aquela conversa, né? E aí a minha irmã foi na primeira, a gente frequentou muitos anos a igreja, mas ela foi a primeira que já foi se saindo. E ela já não era tão também de dar muito assunto para esse rumo. Aí dizendo ela pra mim, que falou pra mim, tia, mas aí ele que sabe da vida dele. Ele não tem que dar satisfação pra ninguém. Ela, pois é, minha filha, mas você sabe que a pessoa que sai da igreja e também as influências dos amigos dele, é tudo desse jeito. E minha irmã falou bem assim, mas você sabe do que ela tava falando. Só que eu não vou te falar a linguagem que ela usou pra falar comigo. Eu falei, não, eu já sei. E com certeza ela deveria ter falado, né, seu irmão gay tá com esses povo gay, andando com essa galera gay, isso é do demônio, isso não pode, vai morrer, vai pro inferno. E a minha irmã falou bem assim, falou pra ela, tia, mas a senhora tem que prestar atenção na vida da senhora, nos seus filhos, a senhora tem filhos, então a senhora tem que enxergar pra esse lado, a senhora não tem que preocupar com a vida dele. E ele não pede nada pra ninguém, ele vive a vida dele, sabe? Segue a vida dele, então ele tem que fazer o que ele achar melhor pra ele. Ela, não, minha filha, mas você sabe que é preocupação. Ela, não, pois se preocupe não, preocupe-se com a sua vida. E aí nisso, a gente na conversa e minha mãe só ouvindo. Aí eu peguei e falei, né? Falei, a hora de eu me pronunciar sobre isso. Eu falei, pois é, o que eu acho que essas pessoas, infelizmente, elas acham que precisa eu, enfim, depender da aprovação delas para ser o que eu sou, para fazer o que eu faço. Aí eu falei assim, o que acontece é que a minha intimidade, a palavra intimidade é algo meu, eu não abro para qualquer pessoa. Às vezes até para amigos, eu não sou, até então na época eu era muito bloqueado, então eu não falava mesmo.
E aí, então assim, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. E eu é quem sei da minha vida dentro de quatro paredes, quem é que eu trago para dormir comigo, o que eu faço ou com quem eu faço não diz respeito a ninguém. E aí nisso eu já tava meio que falando, eu sou o que eu sou. E eu não cheguei e falei, mãe, sou eu. Só simplesmente coloquei uma situação da qual eu era convicto e que ninguém. Falei, cara, eu tinha o quê? 28 anos, 27 anos e meio. E aí, ela, 28 anos, eu acho, e meio, quase 29. Pra vocês verem, foi muito demorado ainda para mim poder falar sobre isso. Então, nunca falei. Então, esse foi o primeiro momento. E aí, né, ela falou assim: meu filho, mas você sabe como é que é sua família, né? Seus tios são tudo evangélico, e aí você sabe muito bem que eles vão falar. Eu falei, mãe, mas é exatamente sobre isso que eu tô falando. É, o que eles vão falar ou não me importa. Eu não vou na casa de ninguém para saber o que que faz dentro de quatro paredes, como é que dorme, o que que faz. Eu não vou. Então, do mesmo jeito, eu não chego na casa de ninguém trocando de canal falando, cara, eu quero ouvir essa música, eu quero assistir esse programa porque eu acho que esse aqui não é certo. Não, cada um tem a sua liberdade de fazer o que quer. E aí, dentro disso, ela falou, meu filho, tá certo. Então, se você tá feliz, acabou. Então é sua vida. É você quem tem que saber o que é melhor para você. Dentro disso tudo, o que foi feito? Um entendimento entre as duas partes de saber que aquele momento era meu. Eu já estava numa idade onde eu falei, eu estou numa idade que eu não tenho que depender da aprovação de ninguém para nada, para fazer nada, para achar o que é certo e errado. Entendeu? Então não preciso disso. O que é certo e o que é errado não cabe nem a mim nem a ninguém dizer. Eu só tenho que viver o que eu acho que é certo e o que eu quero para mim. Entendeu? E ela falou, não, então você tá certo. E aí nisso encerrou-se o assunto, a gente continuou seguindo, à noite fizemos nosso jantar, jantamos e assistimos lá programas de TV e música, e ficou por isso mesmo. Mas eu achei importante trazer essa história, por quê? Porque como eu, muitas pessoas não tinham essa abertura, não tinham esse espaço, então a informação é muito importante. Aí você dando esse espaço para as pessoas, para o seu primo, para a sua prima, para o seu irmão, para o seu filho, você está evitando que muitos males aconteçam lá fora, porque não adianta achar que não vai acontecer, que é algo de outro mundo. Gente, é algo que está muito, assim, muito no nosso meio. Existem pessoas das quais estou aí, sei lá, uma vida, cara. Eu conheço história de homens que estão casados aí, sei lá, 10, 15, 20 anos e são infelizes porque dentro de uma sociedade que impõe aquilo que você tem que ser, o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado, se você sai da linha, você é excluído. E as pessoas têm esse medo. O ser humano ele acaba dependendo muito da aprovação das pessoas para ser o que ele é. Então muitas pessoas deixam de ser porque não tem aprovação. Então vamos, dentro de tudo isso que eu falei, trazer esse acolhimento, porque todos nós precisamos, independente de você ser gay, de você ser preto, de você ser gordo, de você ser alto, de ser baixo, de você ser um professor, de você ser um coletor, um faxineiro, um auxiliar de limpeza, de você ser um diretor de uma empresa, independente de qualquer coisa. Como seres humanos, nós precisamos nos aceitar, nos apoiar e nos acolher enquanto comunidade, para que não exista mesmo esses grupinhos de que esse aqui é dentista, aquele é professor, aquele é cabeleireiro, esse aqui é faxineiro. Não, no fundo todos somos iguais e todos nós precisamos uns dos outros para que a gente possa conviver e viver em harmonia e em paz dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. É isso aí? Então, gente, comenta aqui o que você achou, me dá aí a sua opinião. Se você tem alguma história também, conta pra mim aqui nos comentários. Eu vou adorar ler os comentários. E aí, curte aí. Se você gostou, e logo, logo, eu acredito que vai vir novas histórias, porque eu quero mesmo esse momento de estar interagindo com vocês, mas eu quero também a opinião de vocês para que seja uma troca. Tá bom? Aquele beijo. Até logo.